Oi, pessoal. Vamos falar então um pouquinho hoje sobre injunção. É uma outra tipologia textual, né? Daquelas que eu apresentei, então, lá no começo das nossas aulas de tipos textuais, tá? Tipos de textos, de estruturas, né? Então, por exemplo, os textos instrucionais eu tenho prescritivo, injuntivos e prescritivos. O foco desse texto é sempre explicar um método ou um procedimento. Ele instrui o leitor a como fazer alguma coisa, tá? Ou como seguir alguma ordem, tudo bem? Então, aqui, a linguagem desses textos, gente, vocês vão encontrar muitos verbos no infinitivo e no imperativo. Eu vou dar um exemplo para vocês de texto injuntivo. Receita de bolo. Olha lá. Receita de bolo, por exemplo, ele é um texto instrucional. Ele está instruindo você o modo de fazer alguma coisa, né? Ele vem lá a descrição dos ingredientes, depois ele vem lá como proceder naquela receita, qual o procedimento que você tem que ter naquela receita para o teu produto final ser um bolo, tá? E como que a gente coloca, escreve esse texto? A gente escreve assim, colocar 3 colheres de sopa de açúcar, colocar uma xícara de leite, mexa por 5 minutos. Vocês perceberam os verbos? Ou eles estão no infinitivo, ou eles estão no imperativo. Infinitivo porque eles são verbos impessoais, tá bom? São verbos que estão te mostrando um comando, né? E o imperativo que são verbos de ordem, tá bom? Que estão realmente ordenando que você haja de uma determinada forma para alcançar o seu objetivo, tá bom? Voltando aqui então, tá? Os meus textos instrucionais, injuntivo versus texto prescritivo. Por que eu coloquei versus? Eu quero que vocês entendam, tá? A diferença entre eles, semelhanças e diferenças. Semelhanças, ambos fornecem instrução, tá? Instrução acerca de algum assunto. Diferença, o grau de obrigatoriedade entre eles, tudo bem? No injuntivo, eu sou mais livre nesse texto injuntivo, porque ele aconselha, ele recomenda, ele orienta. Por exemplo, uma receita de bolo. Eu tenho uma receita de bolo, eu vou fazer bolo de limão. Mas se eu quiser colocar laranja, eu vou ter o produto final, vou ter um bolo, só que de outro sabor. Eu tenho um pouco de liberdade dentro desse tipo de instrução. Já no texto prescritivo, ele é coercitivo. Ele tem uma imposição que se faça da maneira que ele está dizendo que é para fazer. Ele exige, você não tem liberdade dentro de um texto prescritivo. Que tipo de textos, então, são os prescritivos? São as leis, por exemplo, o Código Nacional de Trânsito, né? Ele é um texto prescritivo. Ele tem lá todas as orientações de como agir, né? De como você deve andar com o seu carro na rua e tal. Se você não cumprir alguma daquelas orientações, você vai ter uma penalidade, tá? Por isso ele é um texto coercitivo, ele é um texto que te obriga a seguir conforme a orientação foi dada, tá bom? Então, essas são semelhanças e diferenças entre textos injuntivos e prescritivos, ambos instrucionais, tá bom, gente? Por enquanto, então, de texto prescritivo, injuntivo, a gente fica por aqui, tá? É super simples. E aí, se você tiver alguma coisa que você tenha dúvida, que você queira que eu responda, coloque aí nos comentários, tá bom, pessoal? Que eu respondo pra vocês, beleza? E deixa um joinha aí pra Pro, tá bom, gente? Até a próxima aula.